Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Bombeiro Segato. Estou mais uma vez, agora são exatamente aqui 9h15 da manhã, tá? E eu estou de saída agora para ministrar mais um treinamento importantíssimo aí em uma grande empresa, dessa vez na cidade de Araucária. E o assunto de hoje será trabalho em espaço confinado. Quais os riscos? Qual o risco que esse trabalho em espaço confinado ele traz, tá? E eu vou ministrar então para esses alunos hoje o treinamento sobre esse tipo de situação, tá? Também vou trazer para vocês o que se trata desse tipo de trabalho, né? Se você conhece ou não, peço encarecidamente para que você deixe o seu like, ative o sininho, não perca nada do que eu posto, tá? E fique comigo porque logo após a vinheta eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de trabalho, o que é o espaço confinado, para que você tenha aí uma pinceladinha do que é de fato esse trabalho, o que a norma regulamentadora 33 traz a respeito desse tipo de trabalho. Então, roda a vinheta e bora! Bom, pessoal, então para quem não viu o meu vídeo, tá? Que eu falo sobre as minhas formações, mostro ali os meus certificados com relação aí à minha experiência, à minha formação, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Porque conforme eu falei naquele vídeo, eu sou supervisor de trabalho e resgate em espaço confinado, que nada mais é do que a norma regulamentadora 33. E é por isso que eu estou me dirigindo então a essa grande empresa, para que eu venha então ministrar esse treinamento, dar essa aula para esses profissionais, tá? Explicando e conscientizando sobre a permissão de trabalho, permissão de entrada e trabalho, conforme a gente chama, e também com relação aos riscos, aos perigos que traz não só a saúde, mas como também a vida, tá? Então vamos lá, pessoal, para quem não conhece, tá? A NR 33, que rege então o trabalho em espaço confinado. O espaço confinado, ele é todo aquele lugar projetado para a não permanência de um ser humano. Então, provavelmente, tá? Normalmente, o espaço confinado vai ser então um espaço com deficiência de luz, né? Em até situações quando a gente chama de IPVS, tá? Um IPVS, o espaço confinado que a gente caracteriza como IPVS, é imediatamente perigosa à vida e à saúde, tá? Então, pessoal, quando se trata do espaço confinado, são então esse tipo de deficiência. Quando se trata de IPVS, significa que traz riscos eminentes à saúde, tá? E também à vida, tá? Então vamos lá por partes. Primeira situação de tudo, tá? O espaço confinado é esse lugar que não pode permanecer, né? Uma pessoa. E quando se trata também dos riscos, nós temos 4 tipos de riscos, tá? Dentro do espaço confinado, que são os riscos físicos, químicos, biológicos e também ergonômicos, tá, pessoal? E se tratando então desses riscos, pode trazer sim, tá? Sérios danos aí para quem está executando esse trabalho, tá? Então vamos agora ver quais são esses tipos de riscos, tá? O risco biológico nada mais é do que animais peçonhentos que muitas vezes encontram-se no espaço confinado, como por exemplo cobras peçonhentas, escorpiões, todos os animais peçonhentos que podem te trazer não só a injeção de um veneno que esse animal peçonhento traz, mas como também, claro, né? Por que não uma situação de leptospirose, por exemplo, causada aí por ratos, como a gente conhece também, tá? Então, esses são os riscos biológicos, tá? Os riscos físicos nada mais é do que, como por exemplo, algo em um espaço confinado. Aquele espaço confinado ele pode se desmontar dependendo do que for, né? Então,
físico, cair alguma coisa em cima de você, alguma coisa muito pesada, ou até mesmo não muito pesada, mas se você não estiver usando os EPIs corretamente, sabe o que pode acontecer, né? Quem sabe o poço, vamos colocar então a situação de um poço. Um poço é um espaço confinado, em que muitas vezes, dependendo aí da construção desse poço, esse poço pode estourar aí uma queda de um tijolo, de um cimento, por exemplo, e te machucar. Então isso entra nos tipos de riscos físicos, tá? Nós temos os riscos ergonômicos, que nada mais é porque, como é um espaço confinado, em muitas situações você não consegue ficar confortável lá dentro, né? Então você vai ficar arcado, pode dar aí um problema de cãibra, problema nas costas até, e por isso que quando se trata de entrada em um espaço confinado, você precisa ter a saúde psicológica e física em dia. Caso contrário, não entre no espaço confinado, não execute esse tipo de trabalho, tá? E nós temos também o risco químico, que pode encontrar, é claro, dentro de um espaço confinado, aquele risco de explosão. Pode conter algum líquido altamente explosivo lá dentro? Com certeza, não tenha dúvidas disso. Então, esse é o tipo de risco químico, tá? É claro que isso encontra-se em outras situações também. Porém, então, esses são os 4 riscos do espaço confinado. Um trabalhador no espaço confinado nunca estará sozinho. Sempre vai contar, tá, com a presença de um vigia. Ou seja, enquanto aquele trabalhador executa, então, aquele trabalho, tá, nós temos, então, o vigia, que fica ali totalmente de prontidão para saber se está tudo bem com o trabalhador lá embaixo, tá? Aí, é claro, não temos a equipe de resgate, muitas vezes dentro da empresa. Se não houver, aí precisa-se, então, solicitar essa equipe de resgate de fora. Precisa solicitar, então, a princípio, 193, para que o Corpo de Bombeiros Militar vá até o local para poder, então, realizar esse resgate dentro do espaço confinado. Nós temos, pessoal, 3 tipos, tá, de trabalhadores que executam, então, esse tipo de trabalho em espaço confinado. Nós temos o trabalhador, nós temos o vigia e nós temos o supervisor, tá, pessoal? Então, nesse tipo de situação confunde muita gente, tá? Mas vamos lá. O supervisor, ele tem uma carga horária de 40 horas aula, tá? Formado, né, nesse tipo de situação, que seria também no meu caso, né? Então, o supervisor, ele pode ser trabalhador, ele pode ser o vigia e ele é o supervisor, tá? É o supervisor que abre a PET, tá? Para quem não sabe, PET é permissão de entrada e trabalho. Não pode ser realizado esse trabalho dentro do espaço confinado sem assinatura desse documento importantíssimo. Então, não esqueçam disso, tá? A PET tem que ser realizada, ela tem que ser assinada antes de fazer a entrada no espaço confinado, tá? O vigia, ele pode ser o trabalhador? Ele pode ser o trabalhador, né? Porém, na PET, tá, tem que estar discriminado quem vai ser o vigia, quem vai ser o trabalhador, para que fique realmente específico ali qual o tipo de desempenho, qual o desempenho que esse trabalhador, a princípio, está executando, tá? O trabalhador, ele pode ser o vigia? Ele pode ser o vigia, pode estar, aquela pessoa que poderia, que estava como vigia, pode ser trabalhador, pode inverter a sua situação. Porém, se for inverter essa situação, tem que fechar a PET, tá? E abrir uma PET nova. Então, vamos supor então que o fulano Bruno era o trabalhador e o Rodrigo era o vigia. Porém, eles decidiram então que o Rodrigo será o trabalhador e o Bruno o vigia. Então, elimina-se, fecha-se aquela permissão de entrada e trabalho, faz uma nova, constando ali a atividade desses dois, a inversão de atividade desses dois, para depois então continuar esse trabalho.
Imaginaremos que tem um trabalhador lá embaixo e deu uma vontade enorme de ir no banheiro. Eu vou ali, ele sai, o trabalhador ele sai do espaço confinado, vai no banheiro e volta. Não, a cada momento também que o trabalhador sair do espaço confinado, encerra-se a PET, com a assinatura do supervisor, e a PET então ele vai no banheiro, aí então ele volta com uma nova PET assinada para poder então continuar esse trabalho. Então nunca, em hipótese alguma, será feito dessa forma, será colocado dessa forma, tá? Vou sair rapidinho, depois eu volto. Beleza, pessoal? Então, esses são os tipos de desempenho que esses trabalhadores fazem dentro, tá? Quando se trata de um espaço confinado. Nós temos um aparelho, pessoal, que se chama multigás. O aparelho multigás nada mais é do que um aparelho que mede todos esses riscos que o espaço confinado traz. É claro que ele não vai trazer ele não vai ler o risco ergonômico, por exemplo. Não entre lá que você vai acabar dobrando você no meio lá. Não, ele não vai fazer esse tipo de risco. Nem o físico, por exemplo. Não entre lá porque vai cair alguma coisa em você. Não, tá? O multigás, o seu nome já diz tudo, né? Ele vai fazer a medição dos gases que existem dentro desse espaço confinado. Como, por exemplo, né? Nós temos a sigla O2, que nada mais é do que o oxigênio, né? Se o oxigênio estiver abaixo de 19,5, nós temos que usar, o trabalhador a princípio tem que usar a famosa PA, ou se não EPR, equipamento de proteção respiratória, para poder executar então esse trabalho, porque o oxigênio abaixo de 19,5 é o mínimo que nós podemos respirar. Então isso significa que existe uma deficiência de oxigênio lá dentro e que nós não podemos descer então sem o equipamento de proteção respiratória. O multigás também nos dá o LEL, que nada mais é do que o limite de explosividade dentro desse espaço confinado. E o LEL, né, que é o limite de explosividade, ele é lido por esse multigás. Nós sabemos que existe risco iminente de explosão dentro desse espaço confinado. Nós temos o CO2, que nada mais é do que o famoso monóxido de carbono, que ele consegue ler isso também. E nós temos o H2S, tá? Que é o gás sulfídrico. Ele não tem cheiro, ele não tem cor, ele é invisível, porém ele é asfixiante. Então ele pode te matar com muita facilidade, tá? Nós chamamos de morte branca, né? Entendeu, pessoal? Então esses são os 4 tipos de riscos que o multigás ele consegue detectar. É claro que o que eu trouxe aqui agora para vocês é algo bem básico, tá? Para que vocês possam realmente ter uma noção do que é o espaço confinado. Então, a todos vocês que forem entrar numa empresa que exija, que precise se trabalhar dentro do espaço confinado, tá? Ou a empresa capacitará vocês dentro da mesma, tá? Para que vocês então saibam fazer esse tipo de trabalho, tá? Ou se não, você já vai sabendo realizar esse trabalho, tá? Normalmente existe-se uma recapacitação anual, tá? E é o que eu vou fazer inclusive hoje. Eu vou lá para fazer a recapacitação. O pessoal lá, ele sabe trabalhar, mas essa recapacitação é importante, tá? Para poder realmente sempre se atualizar sobre aqueles tipos de situação. Como nós, bombeiros também, nós precisamos fazer uma reciclagem anual para poder fazer então a atualização de APH, de combate a incêndio. Normalmente o que mais atualiza é a área de atendimento para hospitalar, tá? Então, pessoal, agradeço a vocês, muito obrigado por mais essa visualização nos vídeos, nesse meu vídeo, tá? E eu gostaria muito que vocês compartilhassem, né? Porque isso é um assunto bastante importante. Eu sei que são poucos quem interessa esse tipo de assunto, mas realmente para quem trabalha com isso é bastante interessante, ou quem vai trabalhar, ou quem até realmente se interessa por algum tipo de situação, para poder realmente ter uma espécie de conhecimento a mais sobre esse tipo de trabalho, tá bom? Pessoal,
Bombeiro Segato aqui, infelizmente, tá? Não estou autorizado a mostrar a empresa e tudo mais. Eu sempre pergunto quando eu vou até a empresa se eu posso filmar, se eu posso apresentar e tudo mais. Então, dependendo se essa resposta então for negativa, assim eu faço. Respeito totalmente as políticas internas da empresa. Então eu não posso dizer qual que é essa empresa, tá? Mas assim que aparecer uma oportunidade que eles realmente deixem, aí eu entro e até muitas vezes, por que não, mostro um pouco do meu trabalho, das minhas aulas como instrutor dentro dessas empresas, tá bom? Então, muito obrigado pela visualização de hoje. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, tá, pessoal, sobre espaço confinado, posso fazer uma parte 2, tá bom? Um pouco mais detalhado, um pouco mais a fundo, tá? Mas isso depende, tá? Se vocês realmente me perguntarem, tá? O que é acender essa curiosidade dentro de vocês aí, tá bom? Eu daqui mais ou menos, a mais ou menos uns 15 minutos eu já chego, então, na empresa e já faço toda, então, a minha apresentação ali na portaria para poder entrar então e começar a ministrar esse treinamento, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!